Bom dia, hoje a gente vai continuar com o conteúdo que a gente estava vendo de funções e hoje a gente vai ver função exponencial, tranquilo? Na última aula aí que eu gravei, a gente viu função quadrática, né? A gente viu domínio e imagem, vimos funções polinomiais de grau n, né? Grau 3, 4, 5. Função racional, domínio e imagem dela, domínio na verdade, né? E a função racional, a gente viu o domínio da função racional. Hoje a gente vai ver a função exponencial, ok? O que seria essa função exponencial, né? A gente tinha antes a função polinomial, então que o x estava na base. Agora o nosso x vai estar no expoente, ok? Então, por isso que a gente chama de função exponencial, tranquilo? Então, ó, o que seria, né? Então, eu vou pegar, né? O número A, né? Pertencente a R, tá ok? A é maior que zero, tranquilo? Então, primeiro eu vou falar desse A aqui quando ele estiver entre 0 e 1 e quando ele for maior do que 1, tranquilo? Claro, né? Esse A maior do que zero, então já inclui A aqui diferente de zero, tranquilo? Então, ó, então o que vai ser uma função, né? Uma função exponencial. É uma f de R em R, né? Só que esse R aqui é o R mais asterisco, ó, ou seja, todos os reais positivos, tranquilo? Então essa função ela vai ser definida da seguinte forma, ó, f de x é igual a 1a elevado a x, tranquilo? Por isso que eu falei, ó. Agora o nosso expoente que vai variar, beleza? Antes a gente tinha expoente fixo, né? Quando o n era 2, 3, 4, 5 e assim ia, ok? Agora o nosso expoente que vai variar, então por isso que a gente chama de função exponencial, beleza? Então, ó, a gente tem, né, uma função f de x igual a elevado a x. Então você tem aqui que o a é a base, né? É a base. E nosso x aqui é nosso expoente. Tranquilo? Então x é nosso expoente. Então por isso que a gente chama de função exponencial. Beleza? Então, ó, vou dar um exemplo para vocês aqui, ó. Então um exemplo, o que seria, né? Vou pegar aqui um A entre 0 e 1, né? E A maior do que 1. Então eu vou pegar, ó, f de x igual a 2 elevado a x. Tranquilo? Então significa que nosso A aqui, ó, claro, maior do que 0 e consequentemente maior do que 1. Tranquilo? Então, ó, f de x igual a meio, né? Elevado a x. Ok? F de x igual a 10 elevado a x. Tranquilo? Então nós temos a nossa base 10 e o nosso expoente x. Tranquilo? Vocês podem perguntar, né? Por que eu estou definindo, né, esse A maior do que 0? Por quê? Por que eu não posso pegar A negativo, né? Porque, ó, se você pegar A negativo, não faz sentido, ó. Se você pegar A, né, pertencente a R apenas, sem a restrição dele ser positivo, e diferente de 0, né, claro. O que aconteceria, né? Se você fosse pegar aqui o número negativo elevado a x, certo? Então, o número negativo, né? Então, suponha que seja menos 2 elevado a x. Suponha que seja isso. Quando esse x aqui for par, aqui fica positivo. Quando esse x for ímpar, aqui fica negativo. Então a gente teria praticamente uma sequência de pontos assim, ó, lá em cima, lá embaixo, em cima, embaixo, em cima, embaixo. Entendeu? Se a gente fosse fazer o gráfico disso. Então não faz sentido a gente definir uma função exponencial com a base negativa, né? Então é o que a gente teria. Tranquilo? Então aqui estão exemplos, né, de funções exponenciais. E agora a gente vai ver, ó, os casos, né? Até para eu mostrar o gráfico para vocês, o gráfico quando A, né, for maior do que 0, ou seja, tiver entre 0 e 1, e quando A for maior do que 1. Tranquilo? Então, como eu falei, isso aqui é uma função exponencial. Só estou definindo uma função exponencial. Tranquilo? Agora a gente vai para o gráfico da função exponencial. Beleza? Então, ó, primeira coisa que eu vou fazer, ó, é para A, né, maior do que 1. Beleza? O que significa A maior do que 1? Então eu vou ter uma função f de x igual a elevado a x. A sendo maior do que 1. Então eu posso pegar aqui um exemplo para a gente construir o gráfico, ó.
f de x igual a 2 elevado a x. Ok? Vou pegar aqui. Tranquilo? Então vou pegar o f de x igual a 2 elevado a x. Deixa eu só escrever melhor, né? Então, f de x é igual a 2 elevado a x. Tranquilo? Então a gente teria. Então nós vamos fazer o gráfico disso, né? Como que seria o gráfico de uma função exponencial? Eu falei para vocês, quando a gente estava vendo função de grau 1, eu falei, ó, função de grau 1 o gráfico é só reta. Função de grau 2 o gráfico é parábola. Ok? Função de grau 3 a gente teria, né, meia parábola para a direita e meia parábola para a esquerda. Ok? Não especifiquei isso no vídeo, mas meus alunos eu especifiquei isso. Tranquilo? E uma função exponencial, o que seria isso, né? A gente teria um crescimento exponencial, né? Mais rápido do que uma parábola, por exemplo. É claro que seria mais rápido para x maior do que 2, ok? Então, ó, como que eu poderia fazer isso, né? Como a gente sempre esboça gráfico. Jogo o valor para x e encontro o y, tranquilo? Então, o que eu vou fazer? Ó? Vou pegar aqui, jogar o valor para x e encontrar y. Então, x e y, ok? Então, o que eu vou fazer? Ó? Menos 2, certo? Então, eu vou pegar aqui, ó, de menos 3 a 3, tá? E 3. Aí vocês podem perguntar, mas por que você está pegando menos 3, né? Você falou que não podia pegar número negativo. Eu falei não podia pegar número negativo para A. Tranquilo? Que é a minha base. Mas o expoente eu posso pegar, porque x pode ser qualquer número real. Tranquilo? Então o que eu vou fazer? Ó? Então vamos lá. O que eu vou fazer? Eu vou pegar a função, né? Jogar valor para x e encontrar y. Então se minha função é essa, ó, 2 elevado a x, o que eu vou fazer, né? Então vai ficar, ó, 2 elevado a menos 3, ok? O que a gente vai lembrar aí? Propriedade de potenciação. Quando o expoente é negativo, a gente inverte a base, certo? E troca o sinal do expoente. Então ficaria, ó, 1 sobre 2 ao cubo, ok? E 1 sobre 2 ao cubo é 1/8. Então aqui daria 1/8. Tranquilo? Então, 1 sobre 8. Beleza? Agora eu vou, ó, quando x for menos 2. Beleza? Quando x for menos 2, então vai ficar 1 sobre 2 ao quadrado, que é igual a 1 sobre 4. Então, dá 1/4. Ok? Quando x for menos 1, né? Então, quando x for menos 1, ó, então vai ficar 1 sobre 2 elevado a 1, que dá meio. Então, quando x for menos 1, dá meio. Ok? Quando x, né, for 0 agora, então 2 elevado a 0. Por definição, todo número levantado a 0 é 1. Tranquilo? Agora, ó, quando x for 1, né? Quando x for 1, aqui, ó, então isso aqui dá 2. Dá 2. Quando x for 2, né? Quando x for 2, dá 2 ao quadrado, que dá 4. Então, dá 4. Quando x for 3, certo? Então, quando x for 3, isso aqui dá 8. Ou seja, então eu tenho, ó, quando x for menos 3 dá 1/8, quando x for menos 2 dá 1/4, quando x for menos meio dá menos 1 dá meio, quando x for 0 dá 1, quando x for 1 dá 2, 2 dá 4 e 3 dá 8. Ok? Então nós vamos para o gráfico. Então, como que ficaria o gráfico, né? Então, aqui e aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tranquilo? E aqui, ó, 1, 2, 3. Menos 1, menos 2, menos 3. 1, 2, 3. E aqui dá 0. Ok? Então, ó, quais são os pontos que a gente encontrou, né? Quando x for menos 3, ó, dá 1/8, né? 1/8 você pode jogar aí, dá 0,125, certo? Então, ó, então meio tá aqui tá meio, aqui tá 1/4 e aqui tá 1/8 praticamente, ó. Tá aqui. Ok? Depois, quando for menos 2, ó, dá 1/4, dá aproximadamente aqui. Certo?
Quando x for meio, né? Quando x for menos 1, dá meio. Quando x for 1, quando x for 0, desculpa. Quando x for 0, dá 1, ok? Quando x for 1, dá 2. Quando x for 2, dá 4. Ó, pra você ver, ó. Então, ó, tá fazendo isso, ó. E quando x for 3, dá 8. Então, vocês podem ver aí, ó. Seria um crescimento exponencial, ó. Seria uma coisa assim, ó. Então, isso aqui seria o gráfico de uma função exponencial. Tranquilo? É claro que o gráfico de uma função exponencial, quando A for maior do que 1, ok? Quando A for maior do que 1, o gráfico da função exponencial é assim, crescente. Tranquilo? Então, ó, A maior do que 1, certo? Então, ó, quanto maior o valor de x, maior o valor de y. Tranquilo? Então, esse aqui é o gráfico da função exponencial. Beleza? Então, ó, pra quê? Quando A for maior do que 1. Tranquilo? Quem está fazendo o papel de A aqui, ó? Então, A é igual a 2, tá vendo? Então, aqui está o gráfico da nossa função exponencial. Beleza? Vou passar para vocês o gráfico da função exponencial quando A for maior do que 0 e menor do que 1. Tranquilo? Então, ó, agora eu vou pegar ó, o A sendo maior do que 0 e menor do que 1. Tranquilo? E eu vou pegar uma função desse tipo aqui, ó, 1 sobre 2 elevado a x. Ok? Aí, ó, o que eu posso fazer? Ó? 1 sobre 2, né, elevado a x é a mesma coisa de 1 elevado a x dividido por 2 elevado a x. Beleza? O que a gente vai ver? Ó? 1 elevado a x dá 1. Por quê? Se x for negativo ou positivo ou zero, né, 1 elevado a número positivo dá 1. 1 elevado a número negativo dá 1. 1 elevado a zero dá 1. Ok? Então, essa função eu posso escrever desse jeito. Beleza? Então vamos lá. Ó. O que a gente vai fazer? Jogar valor para x e encontrar y. Ok? Jogo o valor para x, né? Então vou pegar x, ó, esses aqui. Então, ó, o que eu tenho? Ó? F de x é igual a 1 sobre 2 elevado a x. Beleza? 1 sobre 2 elevado a x. Então vamos lá. Quando x for menos 3, 1 sobre 2 elevado a menos 3. Lembra lá de propriedade de potenciação? O expoente é negativo. O que você tem que fazer? Inverter a base e trocar o sinal do expoente. Ó. Então fica ó, 2 sobre 1 elevado a 3. Beleza? E isso aqui dá quanto? Ó? 2 sobre 1 dá 2 ao cubo, então isso dá 8. Então quando o x for menos 3, dá 8. Ó. Ok? Então, só para quem não entendeu, né? Então, ó, o que você tem? Eu tenho que meu expoente é negativo. Né? Eu tenho aqui, ó, só lembra lá de propriedade de potenciação, as primeiras aulas. Ó. Então, ó, o que você faz? O expoente é negativo, o que você faz? Inverte a base. Então, inverte a base e troca o sinal do expoente. Beleza? Então, quando o x agora for menos 2, né? Então, 1 sobre 2 elevado a menos 2. Mesmo caso, ó, inverte a base e troca o sinal do expoente. Então, isso dá 2 ao quadrado, que dá 4. Então, quando x for menos 2, dá 4. Beleza? Aí agora, quando x for menos 1, mesma coisa, inverte a base e troca o sinal do expoente. Isso aqui dá 2. Tranquilo? Então dá 2. Agora, ó, quando x for 0, né? Quando x for 0, por definição, todo número levantado a 0, por definição, é o quê? 1. Então, dá 1. Beleza? Agora a gente vai, ó. Quando o x for 1, né? Então, meio elevado a 1 dá meio. Então, isso aqui dá meio. Então, quando o x for 1, dá meio. Sobre 2. Beleza? Aí, ó. Quando o x for 2, agora, né? Então, quando o x for 2, a gente tem, né?
é esse ao quadrado dividido por esse ao quadrado, ó. 1 ao quadrado sobre 2 ao quadrado, né? Então isso é igual a 1 sobre 4. Então dá 1/4. Ok? Quando x for 2. Agora, quando x for 3, né? Quando x for 3, o que a gente vai ter? Ó? Esse é o cubo dividido por esse ao cubo. 1 ao cubo dá 1 e aqui dá 1/8. Então dá 1/8. Tranquilo? Então o que eu fiz? Ó, só joguei valor para x, certo? E encontrei y. Então agora a gente vai para o gráfico. Ó. Um, dois, três. Deixa eu baixar um pouquinho mais aqui, né? 1, 2, 3. Menos 1, menos 2, menos 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então vamos lá. 1, 8. Então vamos lá. Quando x, né? Então os valores que eu encontrei. Quando x for menos 3, deu 8, ó. Então, deu 8. Certo? Quando x for menos 2, deu 4. Quando x for menos 1, né? Deu 2. Quando x for 0, ó, deu 1. Quando x for 1, deu meio, né? Meio tá aqui, ó. Quando x for 2, deu 1/4. E 1/4 tá aqui, ó. Quando x for 3, deu 1/8, que deu 0,125. Então, quando x for 4, então vai aproximando, tá vendo? Então, o que a gente tem, ó? A gente tem a função exponencial, só que nesse caso agora, ó, ela é decrescente, tá vendo? É o que a gente chama de função decrescente. Então, o que você pode observar, ó? Quando A estiver entre 0 e 1, certo? Toda vez que esse número aqui, ó, essa base aqui estiver entre 0 e 1, o gráfico da função exponencial vai ser assim. Tranquilo? Então o gráfico da função exponencial vai ser assim, quando A estiver entre 0 e 1. Quando A for maior do que 1, vai ser aqui assim, ó. Contrário. Ok? Então eu mostrei o gráfico para vocês da função exponencial quando A estiver entre 0 e 1 e quando A for maior do que 1. Ok? Então o que vocês puderam perceber? Ó? Que quando A, né, for maior do que 1, vocês podem ver, a função ela é crescente. Ok? Se A for maior do que 1, a função é crescente. Se A for menor do que 1 entre 0 e 1, então o que a gente vai ver é que a função vai ser decrescente. Ok? Então, se A for maior do que 1, é crescente. Se A estiver entre 0 e 1, a função é o que a gente vai chamar de função decrescente. Tranquilo? Então isso aqui é o gráfico de uma função exponencial. Beleza? Então eu vou passar um exemplo para vocês aqui, ó. Então vou passar uns exemplos para vocês treinarem aí para construir o gráfico, beleza? E também para falar se a função ela é crescente ou decrescente, beleza? E por que ela é crescente ou decrescente. Tranquilo? Então vamos ter ó, um exemplo aqui, né? Construa o gráfico, ou esboce, né? Ok? Então, ó, primeiro, f de x é igual a 2 elevado a x, vai construir aí, f de x igual, né, a 1/3 elevado a x, beleza? F de x igual, né, a 10 elevado a x, tranquilo? Então, ó, o que você vai fazer? Construir o gráfico e verificar se a função ela é crescente ou decrescente, beleza? A outra aqui, ó, f de x é igual a 3 sobre 2 elevado a x, beleza? O que você vai fazer para verificar se a função é crescente ou decrescente? Ó? Basta olhar o A.
Se A for positivo, se A for maior do que 1, ela é crescente. Se A estiver entre 0 e 1, a função ela é o quê? Decrescente. Então vocês vão olhar, ó. A maior do que 1, a função ela é crescente. Se A estiver entre 0 e 1, a função ela é decrescente. Ok? Então é isso que você vai olhar. Então você vai construir o gráfico, beleza? E também vai falar para mim se a função ela é crescente ou decrescente. Tranquilo? Então esse aqui é o que a gente fala de função exponencial. Tranquilo? Vou passar um outro caso aqui para vocês, ó, que é o que a gente chama de equação exponencial. Tranquilo? E eu tenho uns exercícios aqui, se vocês tiverem interesse também, é só deixar a mensagem aí que eu mando para vocês a apostila. Beleza? Então eu vou passar para vocês aqui, ó, rapidão, né, só para finalizar o vídeo, para não ficar muito comprido, o que a gente chama de equação exponencial. Tranquilo? Então, ó, se você tiver aqui, né, um exemplo, ó, uma equação exponencial, né? Beleza? Então, ó, o que seria uma equação exponencial? Se você tiver aqui, ó, 3 elevado a x é igual a 27, certo? Foi mal. 3 elevado a x igual a 27, tranquilo? Então, o que eu vou fazer, ó? Eu transformo esse 27 na mesma base que essa, ou seja, sempre deixar na mesma base. Então, 3 elevado a x é o quê? O que é 27? É 3 ao cubo. Então, a gente tem as propriedades de potenciação que diz o seguinte, ó. Se você tem potências, né, cujas bases são iguais, então significa que os expoentes são iguais. Ok? Então, ó. Então, significa que x é igual a 3. Então, se o quê? Ó, se as bases são iguais, os expoentes são iguais. Tranquilo? Então, toda vez que você tiver, né, duas potências iguais, ou seja, está falando que duas potências são iguais e cujas bases são iguais. Então significa que os expoentes também têm que ser iguais, beleza? Então esse aqui é um exemplo. Outro exemplo para vocês, ó, seria, né, 2 elevado a x igual a 1024, né? Vocês vão olhar o que é 1024, né? Você pode fatorar o 1024, mas você vai chegar, ó, que 1024 é igual a 2 elevado a 10. Beleza? 1024 é igual a 2 elevado a 10, tranquilo? Então, ó, então significa que x é igual a 10. Por quê? Se as bases são iguais, os expoentes também são iguais, tranquilo? Então, outro caso aqui, ó, de uma equação exponencial, 3 sobre 2 elevado a x é igual a 4 sobre 9, certo? Ou seja, 4 sobre 9, ó. Se você observar, 4 sobre 9 é a mesma coisa de o quê? 2 ao quadrado e 9 é a mesma coisa de 3 ao quadrado. Então, ó, se você fizer isso, ó, 3 sobre 2 elevado a x é igual, né, a 2 sobre 3 elevado ao quadrado. É a mesma coisa. E você pode olhar e observar assim, ó, tem uma propriedade de potenciação que fala assim, se o expoente é negativo, você inverte a base. Então você pode vir aqui, ó, e fazer isso aqui, ó. Então 3 sobre 2 elevado a x é igual, né, a 3 sobre 2 elevado a menos 2. Tá vendo? Por quê? Ó? Porque se o expoente é negativo, você só inverte a base, entendeu? E troca o sinal do expoente. Então, ó, agora as minhas bases são iguais, então significa que os expoentes são iguais. Então, x é igual a menos 2. Beleza? Então, isso aqui é o que a gente chama de equação exponencial. Beleza? Então, tem outra aqui também, ó, que eu vou passar para vocês, que é o seguinte, ó. Se você tiver uma equação desse tipo, ó, 4 elevado a x menos 5 vezes 2 elevado a x, certo? Mais 4 igual a 0. Então, como que você poderia resolver essa equação exponencial aqui, né? Como que a gente poderia fazer? Então, ó, o que você pode observar? O que é 4, né? 4 é 2 ao quadrado, certo? Então, você pode escrever assim, ó, 2 ao quadrado elevado a x, certo? Menos 5 vezes 2 elevado a x mais 4 é igual a 0. Beleza? O que eu vou fazer? Ó? Propriedade de potenciação.
certo? Quando você tem potência de potência, você conserva a base e multiplica os expoentes. Então ficaria assim, ó, 2 elevado a 2x, 2 elevado a 2x, menos 5 vezes 2 elevado a x, mais 4 igual a 0. Certo? Aí aqui, ó, eu vou fazer o caminho contrário. O que eu vou fazer? Ó? Eu vou ter isso aqui, ó. 2 elevado a x ao quadrado. Por quê? Ó? É a mesma coisa, ó. O que você faz quando você tem potência de potência? Conserva a base e multiplica os expoentes. Então fica 2x, que fica a mesma coisa disso, que fica a mesma coisa disso, que fica a mesma coisa disso. Beleza? Menos 5 vezes 2 elevado a x, mais 4, igual a 0. Beleza? Aí, o que eu vou fazer agora? Eu vou usar uma outra variável. Por quê? Né? Só para ficar mais fácil. O que eu vou fazer? Ó? Y é igual a 2 elevado a x. Então, se eu chamo y de 2 elevado a x, eu substituo aqui e chego na equação quadrática. Pegou aí? Então, ó, se eu substituir aqui, eu vou chegar na equação quadrática. Tranquilo? Então, ó, o que eu vou fazer? Ó? Então, se eu substituo por uma equação quadrática, aqui, então, qualquer coisa vocês deem pausa aí, eu volto no vídeo, que eu vou apagar aqui, tá? Ok? Então, ó, y é igual a 2 elevado a x, certo? E a minha equação que eu tinha era essa aqui, ó. 2 elevado a x ao quadrado, menos 5 vezes 2 elevado a x, mais 4 igual a 0. Beleza? Eu vou fazer isso aqui agora, ó. Quem é 2 elevado a x? Y. Então, y ao quadrado, menos 5 vezes y, mais 4. É igual a 0. Então, basta fazer o quê, ó? Resolver essa equação quadrática aqui agora. Então, quando você resolve essa equação quadrática, certo? Quando você resolver essa equação quadrática, você vai chegar, né? Que os valores de y que você vai encontrar, então, mesma coisa, ó, resolve essa equação quadrática, né? Então, a equação quadrática, a gente já viu como resolve, então o que você faz, ó? Resolve a equação quadrática, você vai encontrar que y' é igual a 1, certo? Y' é igual a 1 e y2' é igual a 4. Você vai encontrar essas raízes aqui, beleza? Quando você encontrar essas raízes aqui, ó, y' é igual a 1, y' é igual a 4, você vem e joga aqui, beleza? Então, ó, vou apagar aqui, certo? Então, ó, y' é igual a 1, y2' é igual a 4. Então, primeira coisa, o que você vai fazer, né? Primeiro caso, ó, 1 é igual ao quê? 2 elevado a x. Beleza? Porque você está substituindo aqui o valor de y. Ou seja, o que a gente tem? Ó? O que é 1? Todo número levantado a zero, por definição, é 1. Então você tem, ó, 2 elevado a 0 é igual a 2 elevado a x. Por quê? Porque 2 elevado a 0 dá 1. Ok? Então, como eu falei aquela hora, se as bases são iguais, então os expoentes têm que ser iguais. Então, x igual a 0. Então, para aquela equação lá, o primeiro valor para x é x igual a 0. Beleza? Agora eu vou, né, para o outro caso. Ó. 4 é igual a 2 elevado a x. Então, 2 ao quadrado é igual a 2 elevado a x. Então, se as bases são iguais, os expoentes são iguais. Então, para aquela equação exponencial lá anterior, o que a gente tem? Ó, né? O que a gente tem? Os valores de x que a gente encontrou, né? Os valores de x, você tem lá, né? 4 elevado a x menos 5 vezes 2 elevado a x mais 4 é igual a 0. Então, x igual a 0 e x igual a quanto? 2. Então, essas aqui são as raízes, ó. Beleza? Bom, então isso aqui é o que a gente chama de equação exponencial. Tranquilo? Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode deixar um comentário. E se for meu aluno, manda uma mensagem para mim. Tranquilo? Eu vou encerrar o vídeo agora, porque acho que já está dando 30 minutos de aula. Aí para a aula não ficar muito comprida, tá? E para não ficar chata também, eu vou encerrar a aula aqui agora. Qualquer dúvida que vocês tiverem, só me mandar uma mensagem. Tranquilo?